Boa noite a todos. Que a paz de Jesus e de Deus nosso Pai maior esteja conosco, hoje e sempre. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a casa está me dando de estar aqui hoje, agradecer o convite da nossa querida irmã Valquíria, e queria também dizer a vocês que eu estou aqui hoje realizando um sonho, porque foi nesta casa, foi através desta casa que eu mudei a minha vida, me tornando uma pessoa melhor do que eu era há 10 anos atrás e me tornando uma pessoa realmente feliz. E vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Há muito tempo, na Judéia, vivia um jovem chamado Davi. Era um rapaz alto, bonito, elegante, razão pela qual as mulheres se apaixonavam perdidamente por ele. Numa manhã de inverno, Davi acordou com certa fraqueza nas pernas, acompanhadas de dores intensas que o impossibilitaram de levantar-se do leito. Em uma semana, Davi tentou levantar-se, mas não conseguiu. Os médicos consultados recomendaram-lhes pomadas, massagens, ungüentos, tisanas, mas nada se mostrou eficaz. E em pouco tempo, Davi estava paralítico. Quando percebeu que não poderia ser uma pessoa normal como qualquer jovem da sua idade, Davi se transformou num rapaz extremamente triste, amargurado e deprimido. Até que um dia ouviu falar de um tal profeta galileu que fazia milagres, curava cegos, surdos, mudos, leprosos, endemoniados, paralíticos. Nasceu então no coração de Davi um desejo enorme de conhecer o tal profeta, pois afinal de contas ele também gostaria de ser curado. Teve notícias que o tal profeta estaria passando pela sua cidade por aqueles dias. Sua família, de poucos recursos financeiros, não tinha condição de alugar uma condução para transportá-lo com conforto, e foi aí que Davi teve a ideia de pedir para o seu irmão mais velho, Jacó, que improvisasse uma maca e o levasse até o encontro com o tal profeta. No começo, Jacó se mostrou irredutível porque não acreditava em milagres. Ademais, não queria despertar no irmão uma esperança que talvez fosse desnecessária, porque sabia que a sua doença era irreversível. Mas Davi insistiu e o irmão, obviamente, acabou concordando. E na manhã seguinte, partiram logo cedo, acompanhados de outras pessoas que também seguiam no mesmo propósito. Eram doentes de todos os tipos, cegos, surdos, mudos, leprosos, cadeirantes, aleijados, toda a escória do mundo, todos que guardavam dentro de si a discreta esperança de ser curado pelo tal profeta. Enquanto partiam, enquanto seguiam, Davi admirava-se com um número incalculável de pessoas que também seguiam com o mesmo propósito. Até que chegaram a determinado ponto, juntaram-se a um aglomerado de pessoas que estavam ali aguardando tão esperado momento. Enquanto aguardavam, Davi observou ao seu lado um pobre infeliz, Jonas, que vivia numa situação muito pior do que a dele, porque além de viver numa situação de vegetal, também era cego. Puxa vida, que tristeza sentiu Davi naquele momento de ver aquele pobre homem, pois apesar de tudo ele tinha o coração bom, não obstante o próprio sofrimento, apiedava-se das outras pessoas. Que tristeza deveria ser para aquele pobre homem que apenas ouvia e falava, porque ele não tinha o movimento das pernas, mas pelo menos ele tinha 2 mãos, 2 braços, poderia ajudar o irmão mais velho nos afazeres domésticos. E aquele pobre homem, Davi, conseguia enxergar, ver tudo e entender tudo que estava
acontecendo ao seu redor. Que tristeza para aquele pobre homem. Foi quando um ruído na turba anunciou que o tal profeta estava ali. E de onde Davi estava, ele pôde observar, no alto da colina, um grupo pequeno de homens, e entre eles, um homem, jovem até, cabelos castanhos, compridos até os ombros, repartidos a nazareno, vestindo uma túnica rústica, alpargatas empoeiradas, e aquele homem olhava para aquela multidão sofrida com tanto amor e tanta ternura que Davi se emocionou. Jesus de Nazaré era o seu nome, que em seguida começou a pronunciar para aquela gente sofrida aquelas palavras que até hoje guardamos em nossa memória, guardamos em nosso coração. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque herdarão a terra, serão saciados. E aquelas palavras adentravam o coração de Davi, e ele sentiu tanta emoção que teve desejo de ajoelhar-se diante daquele homem que era toda a luz do mundo, e só não o fez em virtude das suas impossibilidades físicas. Por muito tempo, Jesus de Nazaré pregou para aquelas pessoas, e depois de um tempo ele saiu, andando entre a multidão, curando todas as pessoas ali presentes. Uma a uma, surgiu-se um certo tumulto, as pessoas se acotovelavam porque todos queriam o máximo possível chegar perto de Jesus de Nazaré para ser curado. Depois de horas a fio, em que Jesus de Nazaré curava todas as pessoas ali, quando sua expressão já demonstrava cansaço, um de seus homens, que dizia discípulo de Jesus, anunciou: o mestre precisa partir, mas ele ajudará uma pessoa. Davi sorriu, com certeza ele seria o próximo, estava ali frente a frente de Jesus de Nazaré. Olhou em seus olhos e pôde ver aquelas duas bolas azuis que confundiam-se com o azul do céu. Que emoção sentiu Davi estar frente a frente com Jesus de Nazaré. Por um milésimo de segundo lembrou-se de Jonas, aquele companheiro que estava ali ao seu lado, que nem sequer teve o prazer de enxergar Jesus de Nazaré. Aquele que até então estava ali ao seu lado sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Davi não hesitou, virou-se para o lado, indicando a Jesus que aquele homem deveria ser o próximo a ser curado. Jesus lhe sorriu, lhe tocou como um gesto de aprovação, virou-se para Jonas e disse: levanta-te e andas, estás curado. Aleluia, aleluia, estou andando. Aleluia, aleluia, estou enxergando. Que emoção sentiu Davi naquele momento, que para ele a cura não significava mais nada, porque ele já se sentia beneficiado, voltando para casa, não restando outra alternativa. Seu irmão Jacó resmungava o tempo todo. Não se conformava do irmão ter renunciado à única chance que teve de ser curado, e o que é pior, em favor de uma pessoa que ele nem conhecia. Mas Davi não lhe dava ouvidos, estava diferente, era um outro homem. Decidira que passaria o resto de sua vida resignado. A cura já não lhe faria mais importância, porque ele conheceu um Deus Pai Todo-Poderoso que não abandona os seus filhos, e que se aquele Deus Pai lhe mandou aquela enfermidade, com certeza era por alguma razão, e ele merecia isso. Até que chegaram em casa,
E Jacó pegou Davi no colo para acomodá-lo na cama, acomodá-lo no leito. Naquele momento, eles perceberam que lá atrás, naquele momento em que Davi renunciou à cura em favor do seu semelhante, em favor do seu próximo, naquele momento ele também fora curado. Aleluia, aleluia. Totalmente emocionado, Davi ainda lembrou-se das palavras do mestre, dizendo: faça com os outros aquilo que queres que eles vos façam. Eu trabalhei numa repartição pública e eu tinha um chefe sério, até mais jovem do que eu, sendo que as duas únicas coisas que ele dizia era bom dia quando ele chegava e boa tarde quando ele ia embora. Isso se a gente encontrasse ele no caminho da sala dele até o elevador. E um dia, eu estava ali na repartição, sentada à mesa, ele chegou perto de mim e disse assim: Rosana, por favor, você poderia me acompanhar até minha sala? Eu preciso muito falar com você. Eu gelei, pensei, esse homem sabe o meu nome? As pessoas, os outros estagiários olharam para mim com aquela expressão assim: o que será que aconteceu? Eu olhei, confesso a vocês, observei sobre a minha mesa os processos que eu estava analisando. Eu pensei, será que eu perdi algum prazo? Esse homem nunca falou comigo, nem sabia que ele sabia o meu nome. Entrei na sala dele, ele obviamente se desculpou, achou: Rosana, você deve estar achando estranho eu ter te chamado até aqui, afinal de contas a gente nunca se falou. Mas eu precisava muito falar com você. Eu, pois não. Me disseram que você é espírita. E vocês, espíritas, têm o hábito de dizer paz espiritual. E eu queria, Rosana, saber de você o que eu faço para ter paz espiritual. Naquele momento, eu estava diante de uma pessoa totalmente diferente daquela que eu conhecia. Eu estava diante de um homem que, através do olhar, demonstrava e pedia: por favor, me ajude. E naquele momento em que a espiritualidade amiga se aproxima da gente para colocar em nossa boca a palavra certa, que vai confortar aquele coração sofrido, eu disse a ele: para você ter paz espiritual, é preciso que você faça caridade. Mas eu faço, eu dou uma cesta básica todo mês para uma família carente. Não. Fazer caridade não é apenas dar uma cesta básica. Quantas? 2, 3, 4, 10? Me diga, quantas? Me diga quantas que eu precisarei dar, porque eu tenho dinheiro e eu tenho condição. Ficamos ali conversando por pelo menos 1h30. E todos nós sabemos que a caridade é aquela que você faz quando você diz bom dia para a pessoa que acorda ao seu lado. A caridade é aquela que você também diz um bom dia, um olá, tudo bem? Até para a sua funcionária que trabalha na sua casa, para a pessoa que trabalha com você na mesma repartição, no zelador do seu prédio. Existem N formas de fazer caridade. Ficamos ali por 1h30, venceu o meu horário, eu fui embora. No dia seguinte, eu estava ali no mesmo lugar trabalhando, ele chegou e disse assim: bom dia! Bom dia, Rosana. Bom dia, fulana. Bom dia, tudo bem? Como vai você? Meus colegas, companheiros olharam para mim e disseram: o que você fez? Não me comprometam. Sou casada. Nos tornamos amigos, acabei sendo eu e meu marido padrinhos de casamento dele. E hoje ele é uma pessoa diferente. A partir daquele dia, ele se transformou numa pessoa diferente. Todos nós sabemos
as inúmeras maneiras de se praticar a caridade, só que muitas vezes a gente se entrega ao comodismo, a gente se entrega à preguiça, porque é cômodo, é prático eu doar, comprar uma cesta básica todo mês e entregar para uma família carente. E um dia desses, uma amiga minha disse assim: Rosana, eu ajudo tanto o Centro Francisco de Assis com as doações lá no Ceasa, mas eu sinto, eu levo, porque o nosso caminhão aqui da casa, ele passa para recolher os alimentos que a gente recebe em doação lá dessa empresa, dessa amiga minha. E ela disse assim: ai, tá tão cômodo para mim, eu queria mais que isso. Queria, sei lá, uma coisa diferente. Eu falei: já sei, você precisa ter o contato físico com aquela pessoa que realmente necessita da sua ajuda. Maria, mãe de 8 filhos, viúva, estava passando por extrema necessidade financeira. Chovia muito, era lavadeira e naquele período não poderia lavar suas roupas para fora em virtude do mau tempo. E ela, cansada de ouvir os filhos dizendo: mamãe, estou com fome, ela se desesperou. Não tenho mais razão para viver. Entregarei, pensando alto, pensando em voz baixa, entregarei os meus filhos em adoção e me matarei. Seu mentor espiritual, ou seu anjo da guarda, percebendo a gravidade daquela situação, se aproximou e tentou mandar para aquela irmã pensamentos de otimismo, de fé, de esperança, de resignação, mas ela até então ela não estava receptiva. E aquele mentor, aquele anjo da guarda, espírito protetor, mentalizou e pediu ao alto a intercessão espiritual maior, para que eles lhe enviassem um espírito colaborador para ajudá-la a conseguir uma ajuda financeira, para saciar a fome daquelas crianças e tirar da cabeça dela a ideia do suicídio. Obviamente, seu protetor espiritual foi atendido e foi enviado um espírito colaborador, encaminhado para uma casa de uma senhora muito rica, que estava ali sentada a uma poltrona, num dia chuvoso, num dia de muito frio. E aquele espírito mentalizando aquela mulher, que até então ela já tinha tido a oportunidade de conhecer Dona Maria, sabia já das suas dificuldades, e naquele momento em que aquele espírito colaborador se aproximou dela, ela lembrou-se de Dona Maria, mãe de 8 filhos, que estava necessitando talvez de um alimento, e teve a ideia: já sei, vou me levantar e vou até a casa de Dona Maria levar alguma ajuda para ela. Olhou o mau tempo e disse: imagina que eu vou sair daqui, está chovendo, eu posso até me resfriar. Pegou um bom livro, acomodou-se de novo na poltrona e ficou ali prazerosamente. Aquele espírito, em seguida, meu Deus, o que fazer? Foi encaminhado para a casa de um orador espírita, daqueles que várias vezes alertava as pessoas que fora da caridade não há salvação. Aquele espírito se tranquilizou, porque ele acreditava nas palavras daquele orador espírita, porque já tivera a oportunidade de ouvi-la. Se tranquilizou. Aquele homem, sentado à mesa após realizar a última refeição do dia, observava aquela mesa farta de comida, chamou a esposa e disse: querida, olha só quanta comida sobrou, tanta gente passando necessidade, mas meu amor, eu nunca sei quantas pessoas vêm para o jantar. Os nossos filhos, como você já sabe, eles sempre trazem alguns amigos, mas acontece que hoje sou só eu e você. Sobrou tudo isso. Embrulhe tudo. Vamos até a casa de Dona Maria, uma senhora, uma mulher, mãe de 8 filhos. Com certeza essa comida vai ajudar a saciar a fome de seus filhos. A esposa olhou para ele e disse: mas você já se recorda da outra vez que você esteve lá, aquela chuva que fez o seu carro atolar no barro? É verdade. Você tem razão, meu amor.
Quem sabe a semana que vem eu me reunirei com o grupo lá do nosso centro e farei uma visita para ela. Pegou um livro, uma doutrina espírita maravilhosa e deliciosamente, sentou-se à poltrona e começou a degustar aquela leitura maravilhosa. Aquele espírito preocupou. Meu Deus, uma entregue à preguiça, a outra entregue ao comodismo. O que fazer, meu Deus? Rogou aos céus. Eu não sei o que fazer, Pai amado, me ajude. E aquele espírito colaborador naquele momento fora conduzido a uma casinha pobre, inclusive vizinha, inclusive a moradora era a vizinha da Dona Maria. Uma mulher pobre, jovem até, mas de aparência tão envelhecida pelo sofrimento, estava ali sentada à mesa observando os míseros trocados que um de seus clientes havia deixado sobre a mesa. Aquela mulher estava ali refletindo sobre a vida que ela teve, por ter sido órfã de pai e mãe desde pequena, separada desde pequena dos irmãos. Estava ali se entregando à prostituição durante a vida toda. Ninguém vivia extremamente sozinha, porque para as mulheres ali da região, da redondeza, suas vizinhas lhe viam como uma ameaça, mas ela sempre se comprometeu a atender em sua casa homens que moravam em outra cidade. E aquele espírito estava diante daquela mulher e conseguiu ler o pensamento dela, que ela iria cometer o suicídio. Meu Deus, eu não estou entendendo mais nada. Como é que uma pessoa que está prestes a cometer o suicídio vai ajudar a outra que também está prestes a cometer o suicídio? Meu Deus, eu não estou entendendo. E ali orou fervorosamente, e aquela mulher lembrou-se da sua vizinha Maria. Resolveu levantar-se, pegou todo o alimento que tinha na sua geladeira, pegou todas as suas economias e saiu debaixo de chuva, atrás de Dona Maria. Bateu a porta, Dona Maria recebeu e ela disse: por favor, Dona Maria, aceite a minha ajuda, porque é de coração. Você é um anjo bom que caiu do céu e salvou a minha vida. As duas ficaram ali conversando, trocando as ideias, as últimas ideias das duas. E Dona Maria resolveu dar uma chance a ela. Venha morar comigo, mude de vida, vamos ser felizes. Você arrumará um novo emprego. Esquece a vida que você levou e vamos ser felizes. Ah, espiritualidade amiga. Se emocionou. Todos oraram como forma de agradecimento. Um dia na minha vida, eu parei para analisar. Eu sempre fui uma pessoa feliz. Um marido, um casamento feliz, um marido maravilhoso, uma filha maravilhosa, perfeita, uma família maravilhosa, unida. Tinha uma profissão. Eu era completamente feliz. Mas nesse dia, que eu chamo de o dia do chamamento, eu acordei diferente. Eu preciso fazer algo, dar a Deus algo em troca. E foi aí que eu resolvi mudar a minha vida. Eu senti que eu era feliz até então, mas faltava alguma coisa na minha vida. E eu resolvi abraçar uma causa. Resolvi fazer um trabalho voluntário. Comecei há 10 anos atrás a frequentar esta casa assiduamente, participar ostensivamente das atividades voluntárias desta casa. Participei de vários departamentos e tive a ideia, porque eu moro no Jardim Nazaré, e lá existe uma clínica de repouso chamada Clínica de Repouso Bem-Estar. E eu tenho muito afinidade com idoso. E eu disse, é lá que eu vou descobrir realmente o que é ser feliz. E eu fui. Chegando lá, as enfermeiras me apresentaram a todos os internos de lá, porque 95% são portadores de mal de Alzheimer.
E eu acompanhando todos, cumprimentando, e eu vi no canto, lá é realmente um lugar muito lindo, tem uma varanda muito arejada, flores, plantas, é um lugar de muita paz. E eu observei num canto, um jovem tão bonito, feliz, conversava com todos, mas esse jovem estava numa cadeira de rodas. Estava envolvido numa manta vermelha e uma touca de lã. Estava frio. E eu fui me aproximando. Quando eu cheguei perto dele, eu não disse nada. Ele simplesmente virou-se para mim e disse: "Seja bem-vinda. Muito prazer. O meu nome é Marcolino, mas todos me chamam de Marcos." Eu lhe disse: "Quanto tempo faz? Até quando você vai ficar aqui? Quando que você vai sair daqui?" Porque ele estava enrolado na manta e eu não conseguia perceber a enfermidade dele. E ele estava tão feliz. Ele virou-se para mim e disse: "Mas eu não vou sair daqui, porque eu moro aqui." "Mora? Sim, eu moro aqui. Mas por quê?" Indiscreta, né? Mulher é tão indiscreta. Eu cheguei para ele e disse assim: "Mas por que você está numa cadeira de rodas?" "Porque quando eu tinha 15 anos, eu sofri um acidente e me tornei tetraplégico." Eu levei um susto. Eu fiquei sem graça e eu disse: "Puxa, mas o que me admira é você ser assim, desse jeito, e ser uma pessoa que demonstra tanta alegria, uma pessoa que demonstra ser tão feliz, mas eu sou feliz. Eu sou feliz." No começo da minha enfermidade, quando eu tinha 15 anos, eu sofri muito, porque eu perguntava para Deus: "Deus, o que eu fiz? Porque nem sequer eu matei um passarinho na minha vida." Mas foi somente quando eu me tornei espírita é que eu passei a aceitar essa enfermidade. E eu disse: "Puxa, você é espírita?" Ele disse: "Sim." E hoje eu sou uma pessoa feliz porque eu consigo olhar o céu e agradecer Deus ter me dado esses 2 olhos. Eu consigo agradecer a Deus todos os dias pela mente lúcida que Deus me deu. Porque através dessa mente eu consigo conquistar dia a dia um número incalculável de amigos. Assim como você. E eu disse a ele: "Eu também sou espírita." Ele: "Qual é a casa que você frequenta?" "O Centro Espírita Francisco de Assis." "O centro do Dr. Aguinaldo." "Ah, do Dr. Aguinaldo?" "É. O meu sonho." Posso confessar uma coisa? Claro. O meu sonho é poder um dia assistir a palestra do Dr. Aguinaldo. "Pois eu já vou realizar o seu sonho. Eu vou te levar. Será que eu consigo colocar você no meu carro? Eu vou te levar lá para assistir uma palestra do Dr. Aguinaldo. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, até porque ele dá a palestra, que eu me recordo, é toda a última terça-feira do mês. Então eu levarei você até lá, mas antes lá nós temos DVDs com palestras do Dr. Aguinaldo. E como eu vou vir todas as sextas-feiras, nós podemos assistir juntos." Ai, meu Deus, obrigada, ganhei mais uma amiga. E assim fizemos. Na primeira oportunidade que eu encontrei o Dr. Aguinaldo, eu disse assim a ele: "Doutor, o senhor tem um fã." "Oh, meu Deus, um fã." "Marcolino é o seu nome." Ele é tetraplégico e o sonho dele é conhecer o senhor e poder assistir uma palestra sua. E qualquer dia eu trarei ele aqui." O Dr. Aguinaldo me disse: Não precisa. Me dê o endereço, eu vou até ele." "Doutor Aguinaldo? O senhor vai até lá?" "Claro." "Verdade?" "Estou falando sério." Dei o endereço. Próxima visita, próxima sexta-feira, quando eu coloquei o pé na clínica, ele gritou: Rosana, corre aqui. Preciso te contar uma coisa." E eu: "Oh, meu Deus, o que aconteceu?" Adivinha quem veio aqui me conhecer?"
Doutor Aguinaldo. Ele, Rosana. Nos tornamos amigos, ele vai trazer livros espíritas para mim ler. Eu quero falar do Marcolino hoje como forma de homenageá-lo, porque hoje ele está no plano espiritual. E eu tive a honra, eu tive o prazer de acompanhar toda a sua trajetória, de 10 anos atrás até o ano passado. E ele sempre uma pessoa otimista, e ele sempre da forma dele, ele fazia caridade. Quantas pessoas eu sei que o doutor Aguinaldo enviou para aquela clínica para conversar com o Marcolino para curar da sua depressão. Quantas pessoas eu indiquei também para ir até lá e apresentar o Marcolino para que essa pessoa desse mais valor na vida, desse mais valor em Deus. E ele foi uma pessoa otimista, e quando ele já estava doente, porque ele fazia hemodiálise 3 vezes por semana, e eu ia lá em momento algum, ele se desanimou, porque ele já tinha tido a oportunidade de receber nesta casa, através do DASEC, uma mensagem da mãe desencarnada, dizendo: filho, aproveite o último momento da sua vida aí na Terra. Faça o que você puder, ajude o próximo, ajude quantas pessoas você puder, filho, mas aproveite o tempo. E ele dizia, mas Rosana, o único inconveniente é que eu tenho que ir de segunda, quarta e sexta ao hospital, ficar lá fazendo hemodiálise 4 horas. Isso é o único inconveniente. Ah, mas eu não acho ruim, não, sabe por quê? Porque eu já conheci e conquistei um monte de amigos. Eu conto piada todo dia, cada dia é uma que eu conto e uma que eu aprendo. Que coisa linda, que exemplo de vida. E eu nunca soltei uma lágrima perto dele. Um dia, quando eu cheguei, ele já estava com a expressão estranha. Ele olhou para mim chorando e disse: eu não estou aguentando mais. Dói demais. E eu disse: o que é isso? Como assim? Não está aguentando? Não, você é o cara. O que é isso? Para de chorar. Ele disse assim: posso te fazer uma pergunta? Então para de chorar. Você vai me responder? Vou. Quando eu morrer, não fala isso. Não. Eu só quero perguntar. Eu sei que eu não vou morrer, eu vou morrer. Eu falei: sim, você vai morrer, eu também vou morrer. E ele disse assim: mas eu só queria, por curiosidade, que você me respondesse. Vai lá, Amanda. Quando eu desencarnar, você acha que eu vou chegar no plano espiritual de cadeira de rodas? Eu disse a ele, com toda a força do mundo: eu mudo de nome se você, ao desencarnar, não chegar no plano espiritual correndo, sentindo a brisa do vento em seu rosto, correndo abraçar o seu pai e a sua mãe que estarão te esperando. Será? Tenho certeza absoluta. E nós sabemos que é delicado. A tetraplegia ficaria gravada no seu perispírito por um tempo. E no dia que ele desencarnou, que eu liguei na clínica para avisar o doutor Aguinaldo, as meninas: não, Rosana, avise você mesmo. Comentei, avisei o dia do desencarne, dizendo: doutor, nós perdemos o Marcolino. Sim, Rosana, ele cumpriu a missão dele, uma pessoa maravilhosa. Quanta gente ele já ajudou, quanta gente ele já salvou. E eu disse a ele: doutor, eu disse ao Marcolino que ele chegaria no plano espiritual, não em cadeira de rodas, mas correndo. E eu disse que eu mudaria de nome. O senhor acha que eu fiz bem? Ele disse: fez bem. Então somos dois, porque eu também tenho certeza que ele vai ter esse mérito, ele vai ter esse merecimento de chegar no plano espiritual e tendo essa sensação de liberdade por 1/1000 de segundo, pelo merecimento dele, por tudo aquilo que ele fez na vida. E assim eu não parei mais. E eu estou aqui não para dizer para vocês, me esnobar, me gabar: ai, eu sou uma pessoa, eu faço caridade, porque a gente não tem que demonstrar o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Mas eu queria dizer para vocês, porque a mudança que ocorre dentro da gente é tão
intensa, que na época foi assim rápido. Eu percebi essa mudança dentro de mim. Eu me preocupei. E fiquei encanada, eu confesso que eu fiquei encanada. E numa oportunidade que eu tive de encontrar a Ana Jaici, lá na outra casa, na casa do João Santa Terra, nós tivemos a oportunidade de conversar, e ela disse o que eu fazia dentro da Seara Espírita. Enfim, eu perguntei: Ana, posso te perguntar uma coisa? Eu mudei tanto da água para o vinho, será que não foi algum espírito que veio buzinar no meu ouvido? Rosana, muda teu jeitinho, anda, porque você vai desencarnar logo. Ela me disse, com aquele sotaque carioca que ela tem: minha irmã, e se for? Qual o problema? Aproveite seu tempo aqui na Terra, aproveite o máximo, para que quando você retornar à pátria espiritual, você não retorne de mãos vazias. Uau! Vou seguir meu caminho. Vou tentar crescer, vou tentar evoluir, vou tentar ajudar o próximo a aproveitar todos os momentos que Deus me concedeu aqui na Terra. Fazer dessa existência a melhor de todas, e é assim que todos nós devemos pensar. Despertar, a transição planetária segue o seu rumo. E nós temos que analisar, fazermos a nossa reforma íntima, reformarmos o nosso interior e dizer: o que estamos fazendo de bom? Porque quando você chegar lá, vai vir a consciência te dizer: o que você fez? E eu, Rosana, vão me perguntar e eu vou dizer: eu vou de sábado lá no Ceasa de madrugada, comprar legumes. O que mais? É muito pouco. Então nós temos que fazer essa reflexão. Porque quando a gente faz caridade, quando a gente ajuda o próximo, quando a gente se dedica realmente a abraçar uma causa, é assim que a gente começa a valorizar a vida, como eu já disse anteriormente. A gente começa a valorizar as pequenas coisas. E a espiritualidade intercede por nós. Coisas boas acontecem na nossa vida, seja pessoal, seja profissional. Vida profissional, eu tenho um exemplo. Um dia eu peguei uma ação, sou advogada, uma ação trabalhista, uma ação em Brasília, no Distrito Federal, e eu nunca tinha ido, não conhecia ninguém, e eu precisava me deslocar até a Brasília, porque o processo estava correndo lá. E eu estava fazendo conciliação, porque eu sou conciliadora no juizado, e uma advogada, eu colhi o nome das partes, o nome dos advogados, e uma advogada jovem, com uma numeração 4.000 e pouco, porque hoje a OAB, a Ordem dos Advogados, está em 300 e poucos mil inscritos. E aquela advogada jovem, 4.000, eu falei: puxa vida, doutora, a senhora é tão jovem. Isso aconteceu numa quarta-feira e eu fui contratada pelo meu cliente para trabalhar para ele na segunda antes. 2 dias depois, quarta-feira, eu encontrei essa advogada e ela disse assim: essa numeração é pequena porque eu sou de Brasília. Uau, meu Deus! Encerrei a audiência, chamei no cantinho e disse: olha, eu preciso de uma gentileza, que você me indique um advogado lá em Brasília. Eu não conheço ninguém. Ela: não precisa se incomodar com isso, eu tenho escritório lá, o que você precisa. E assim nós nos tornamos amigas. Isso é apenas um exemplo de N exemplos que eu poderia ficar aqui a noite toda para confirmar e garantir para você que quando você está disposto a fazer o bem, as coisas boas acontecem na sua vida. Um dia, uma cliente, outro caso, o último, eu prometo. Acredito que eu tenho tempo. Tenho tempo. A minha cliente me ligou e falou assim: doutora Rosana, eu sei que lá no Francisco de Assis tem uma família que vai de sábado e arrecada reciclado. E eu tenho um monte de garrafa PET vazia aqui. A senhora não queria passar aqui para pegar? Há 10 anos atrás eu tinha uma Paraty 92, que o pessoal, os homens costumam dizer inteirona. E eu me lembro, aí comentei com a cliente, falei: olha, só que antes eu vou ter que passar num cliente ainda, buscar um documento, e tenho ainda que passar ao fórum para buscar, fazer carga de um processo. Pode ser depois? Não, doutora, a hora que a senhora quiser. Arranquei o tampão da Paraty,
porque eu falei, deve ser muita PET. E eu lembro que eu olhava no retrovisor, assim, não dava para enxergar, enfim. Fui até o meu cliente, ele me deu uma escritura de uma propriedade, uma propriedade rural que ele queria que eu analisasse. Passei no fórum, fiz carga de um processo, coloquei no carro. Quando eu cheguei em casa, que eu cheguei no meu escritório, porque a minha casa um terreno é grande, ela foi construída no fundo do terreno, e eu construí ali naquele momento, eu estava construindo o meu escritório. E quando eu cheguei com o carro, não tinha como eu entrar. Os meus pedreiros estavam ali, fazendo o reboco do muro. Eles, larga o carro aí. Eu tranquei com o processo, com todas as garrafas PETs. Falei assim, bom, já são quase 5 horas, vocês já estão indo embora? Tudo bem. Larguei o carro, tranquei, entrei para dentro. Falei, daqui a pouco, a hora que eles forem embora, eu vou colocar o carro dentro de casa, na garagem. Meu marido chegou em seguida. Eu falei, que bom que você chegou, deixa eu ir lá dentro guardar o carro. Ele falou, onde você largou o carro? Eu falei, aí na porta. Não tem carro nenhum. Aí eu falei, tem. Não tem. Tem. Pelo amor de Deus, não brinca. Levaram o seu carro. Você colocou trava? Eu falei, não coloquei, o pedreiro estava aqui. Você não colocou trava. Naquele momento, adivinha o que eu lembrei? Do processo, da escritura que estava lá. Mas nem isso eu podia dizer ao meu marido, porque tamanha irresponsabilidade. Onde já se viu largar o carro com o risco de ser levado por qualquer ladrão com processo dentro. Sentei no chão, fui até lá, o carro realmente não estava, eu sentei e comecei a chorar. Ele, calma, não precisa chorar, calma. Pegou a moto, foi atrás, chegou o vizinho. Pode deixar que vamos seguir. Ainda teve aquela vizinha que chegou, eu vi 2 rapazes empurrando o carro. Achei que era o teu pedreiro que estava fazendo ele pegar no tranco. Ai, não, pelo amor de Deus. Por que ela foi falar isso? E chorava. E as pessoas, calma, Rosana, veio meu pai, veio meu sogro chegou para mim e falou assim, quanto custa esse carro? Meu marido, não sei, pai. 10 conto, paga. Para de chorar. Eu te dou o dinheiro. Mas eu quero aquele. Porque eu não podia dizer, meu Deus, atenção vizinhos, a advogada aqui responsável largou um processo lá dentro do carro. Como que eu ia dizer isso? Mas eu tinha, ela já desencarnou há 3 meses atrás, uma vizinha médium maravilhosa, vidente. Chegou para mim e disse assim, eu estava sentada na calçada com um monte de copo de água com açúcar. Para de chorar porque o bandido já largou teu carro. Eu falei, o quê? Para de chorar. Fechei a boca, meu marido, vamos entrar? Vamos entrar. Meia hora depois, atenção, aqui é o tenente não sei o que da polícia militar, é da residência do senhor fulano, estamos aqui ligando, notificando, para comunicar a localização de um veículo para ti, eu queria que vocês comparecessem ao local para retirar o veículo. 1 quarteirão do posto de gasolina, porque eu tinha mania, a minha vida era tão corrida, eu deixava o carro sem combustível. Por 2 vezes, eu parei na BR-153, amor, o carro acabou a gasolina. Eu falei assim, amor, o carro não está funcionando. Você pôs álcool? Eu já falei que eu não quero que você saia com o carro na reserva. Por 2 vezes, no mesmo lugar, eu tive que ligar para o meu marido. Um amigo meu falou, Rosana, lá não tem uma moita? Larga uma PET com álcool, a próxima vez que acabar, você vai lá. E o bandido largou o meu carro a 1 quarteirão do posto de gasolina. Com certeza ele observou no banco de trás. Advogada. Pobre, hein? Não tem dinheiro para pôr gasolina. E carrega e faz reciclado. Vocês estão rindo? Verdade. E eu ouvi de uma pessoa, agradeci, eu chorava. A hora que meu marido olhou, ele falou assim, eu não acredito que tinha processo dentro do carro. Ai, pelo amor de Deus, você me mata. Mas ele me ama. Aconteceu isso. E eu ouvi de uma pessoa, uma coisa que falou para mim, assim que me tocou. Deus não poderia levar o seu carro. Você é uma pessoa tão boa. Você faz caridade, você ajuda tanta gente. Eu não tenho a Paraty, obviamente, já vendi há muito tempo, mas eu tenho um carro específico para carregar a doação, chama Pandora, é uma pampa. Então, às vezes,
Só rapidinho, um caso só, uma pessoa me ligou: Rosana, a família de fulano de tal vai ter nenê, o marido abandonou, ela não tem nada de enxoval. Você conhece, você sabe de alguém que tem alguma doação? Eu falei: calma, calma que a providência divina vai cuidar dessa mulher. No mesmo dia, me ligaram: eu tenho uma doação para fazer. Do quê? Um berço, um carrinho, uma cômoda e o enxoval do meu filho, que já está grande e está guardado, e eu queria doar para você, porque eu sei que você conhece muita gente. Você tem para quem doar? Obviamente. A mãe parou do lado do leito do seu filhinho de 6 anos, doente de leucemia. Como qualquer outra mãe, ela queria que o filho crescesse e pudesse realizar todos os seus sonhos, mas ali aquilo era impossível, porque a leucemia do seu filho já avançava o estágio terminal. Mas ela era uma mulher muito determinada, segurou a mão do filho e disse: filho, você parou para pensar no que você vai querer ser quando você crescer? Mamãe, eu sempre quis ser bombeiro. Vamos ver o que podemos fazer. Aquela mãe saiu naquele mesmo dia, saiu do hospital, foi até o batalhão do Corpo de Bombeiros da sua cidade, contou a história do seu filho para o chefe dos bombeiros e pediu para que fosse possível ele dar uma volta no caminhão do Corpo de Bombeiros em volta do quarteirão com seu filho. O chefe do Corpo de Bombeiros, visivelmente emocionado com a história daquela criança, virou-se para a mãe e disse: nós podemos fazer mais do que isso. Daqui uma semana, às 7 horas da manhã, iremos até o hospital e faremos do seu filho um bombeiro honorário. Ele poderá passar o dia conosco, comerá conosco, conhecerá o batalhão. E naquele dia ele poderá acompanhar nós em todas as diligências de incêndio. Daí uma semana, lá estava o chefe do Corpo de Bombeiros, que trocou o garoto e escoltou até o caminhão e o levou até o batalhão. Naquele dia, ocorreram 3 ocorrências de incêndio. A primeira, o garoto foi colocado no banco de trás do caminhão-tanque do Corpo de Bombeiros. A segunda diligência, ele foi na van dos paramédicos. E na terceira diligência, ele foi no próprio carro-chefe do Corpo de Bombeiros. Ai, que alegria sentiu aquele garoto. Parecia que ele estava no céu e aquilo lhe fez tão bem, que ele conseguiu viver por mais 3 meses. Até que um dia em que a mãe, percebendo a gravidade da situação, porque os seus batimentos cardíacos já estavam caindo, preocupada, resolveu convocar a família inteira para ir até o hospital se despedir do garoto. Lembrou-se do dia feliz que seu filho passou com o pessoal do Corpo de Bombeiros e pediu para a enfermeira para que ela ligasse para o chefe dos bombeiros e ele lhe enviasse pelo menos um integrante do batalhão para despedir do seu filho. Do outro lado da linha, o chefe dos bombeiros disse à enfermeira: nós podemos fazer mais do que isso. Em 5 minutos estaremos aí. E quando vocês ouvirem as sirenes tocando e as luzes acesas, anuncie no alto-falante que não se trata de um incêndio, e sim é o Corpo de Bombeiros que retorna ao hospital para visitar um dos seus integrantes mais distintos. E por favor, deixe a janela do quarto dele aberta. E em 5 minutos, lá estava o Corpo de Bombeiros em frente ao hospital, que acionou a escada Magiros, e pela escada subiram 16 integrantes do Corpo de Bombeiros. E um a um desceu no leito onde estava o garoto e com a permissão agradeceram e disseram à mãe o quanto amavam aquela criança. Todos beijaram o garoto e ele virou-se para o chefe com a voz fraquinha e disse: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Sim. É o bombeiro mais distinto que eu conheço. A criança sorriu e fechou os olhinhos para sempre. E nós?
O que nós estamos fazendo em favor do nosso próximo? Será que nós estamos fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance? Ou nós podemos fazer mais do que isso? Passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito e não te via. Então perguntei a mim mesmo: será que tu existe? Não me convencia na busca e prosseguia. Te procurei nos templos e nas igrejas, nas religiões, e não te encontrei. Te busquei entre os pastores e os sacerdotes, tu também não estavas. Senti-me só, vazio, desesperado e descri. E na descrença eu te ofendi. Na ofensa eu tropecei. No tropeço eu caí. E ao cair, sentir-me fraco. Me sentindo fraco, busquei socorro. No socorro, encontrei amigos. Nos amigos, encontrei o carinho. No carinho, eu vi nascer o amor. E com o amor, eu vi um mundo novo. E um mundo novo eu resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, me senti feliz. E muito recebi. E ao me sentir feliz, eu descobri a paz. Mas somente tendo paz que eu descobri e enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E sem procurar-te, foi que te encontrei. Que assim seja.